A brisa noturna soprava fria sobre as águas calmas do mar da Galileia. O barco balançava suavemente, mas os discípulos mal notavam. Estavam exaustos. Aquele dia havia sido intenso. Jesus, como sempre, os surpreendera com suas palavras e milagres. No entanto, o mestre, cansado, repousava tranquilamente na popa, em meio à escuridão que envolvia o barco. À medida que o barco se aproximava da costa da região dos Gadarenos, um silêncio inquietante se instalou no grupo. A lua cheia iluminava uma paisagem desolada, onde túmulos abertos e cavernas no alto das colinas revelavam-se como sombras sinistras no horizonte. Algo maligno pairava sobre aquela terra, e os discípulos, embora não soubessem o que estava por vir, sentiam a tensão no ar. De repente, o silêncio foi interrompido por um grito agudo, um som que ressoou nas colinas e fez o coração de todos no barco parar por um segundo. Algo, ou alguém, se aproximava. Um homem descalço e maltrapilho, com o corpo coberto de cicatrizes, surgia correndo em direção à margem. Quem seria ele? Qual força estaria por trás daquele comportamento? Os discípulos não podiam imaginar que estavam prestes a testemunhar uma das mais impressionantes manifestações de poder espiritual que o mundo já vira. Capítulo 1. O encontro com o endemoniado. Ao desembarcar, os discípulos mal tiveram tempo de reagir. O homem que antes corria em direção ao mar, agora estava de joelhos diante de Jesus. Seus olhos, selvagens e distorcidos pela dor, pareciam implorar por algo que sua boca, dominada por outra entidade, não era capaz de pedir. "O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?", gritou o homem, ou melhor, a voz demoníaca que falava através dele. O som era gutural, perturbador. "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" O corpo do homem tremia, e seus movimentos eram descoordenados, como se lutasse contra uma força invisível. Seus braços se contorciam, e sua face estava em agonia. No entanto, Jesus permaneceu sereno. Seu olhar penetrante pousou sobre o homem, mas era como se visse muito além da carne e dos ossos. Ele via a verdadeira batalha que ocorria naquele momento. Uma guerra invisível entre a luz e as trevas. Enquanto os discípulos observavam de perto, ainda chocados com a ferocidade daquela cena, Jesus disse com autoridade: "Sai deste homem, espírito impuro." Aqueles que estavam ao redor mal podiam respirar, e o ar parecia mais pesado com cada segundo que passava. O homem se sacudiu violentamente como se uma força tremenda o estivesse abandonando. E então, a voz interior gritou novamente: "Somos muitos. Nosso nome é Legião porque somos muitos." A revelação de que uma legião inteira de demônios habitava naquele homem era aterrorizante. Os discípulos trocavam olhares de preocupação. Como poderia um único homem suportar tamanha carga espiritual? Mas o que era ainda mais impressionante estava prestes a acontecer. Pois na presença de Jesus, mesmo os poderes das trevas eram forçados a se submeter. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias como esta. Receba conteúdo exclusivo sobre fé, milagres e histórias bíblicas transformadoras. Clique no botão de inscrição e ative o sininho. Capítulo 2. O pedido dos demônios. Diante do comando de Jesus, os espíritos malignos sabiam que não tinham outra escolha a não ser obedecer. Mas eles não queriam ser lançados ao abismo, o lugar de tormento eterno que os aguardava. Em uma tentativa desesperada de escapar, suplicaram: "Não nos mande para o abismo. Deixe-nos entrar nos porcos." Havia nas proximidades uma grande manada de porcos pastando ao longe. Era uma visão incomum em terras judaicas, já que os porcos eram considerados impuros pela lei de Moisés. No entanto, aqueles animais estavam ali, e os demônios viam neles uma última chance de não serem completamente destruídos. Jesus, com uma voz firme e decidida, consentiu: "Vão." Imediatamente o homem endemoniado caiu ao chão, exausto, enquanto uma escuridão invisível se desprendia dele e se lançava sobre a manada. Os porcos, mais de 2000,
começaram a se contorcer e gritar descontroladamente. Corriam em direção a um penhasco, onde, num frenesi aterrador, lançaram-se ao mar, afogando-se nas águas turbulentas. Os pastores, que cuidavam dos porcos, fugiram em pânico, correndo de volta à cidade para contar o que havia acontecido. A notícia se espalhou como fogo, e logo uma multidão se reuniu para ver com seus próprios olhos o que Jesus havia feito. Capítulo 3. A libertação e a transformação. O homem, agora liberto da legião que o atormentava, estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. A transformação era inacreditável. O que antes era um ser despedaçado pela escuridão, agora era alguém em paz, restaurado pela luz divina. As pessoas da cidade que chegaram até a cena ficaram assustadas. Eles conheciam aquele homem. Sabiam que por muitos anos ele vivia entre os túmulos, sem que ninguém pudesse controlá-lo. Ele era uma figura de terror, acorrentado inúmeras vezes, apenas para quebrar as correntes e se machucar ainda mais. Mas agora, diante deles, estava calmo, submisso e completamente curado. Quem é esse que tem poder sobre os espíritos malignos? Murmuravam uns para os outros. Em vez de celebrarem a libertação, o medo tomou conta daquelas pessoas. Não conseguiam compreender o poder que testemunhavam. Afinal, perderam também uma grande parte de seus rebanhos, e isso lhes causava grande preocupação. Eles se aproximaram de Jesus e, surpreendentemente, pediram-lhe que fosse embora. Jesus, sem resistência, atendeu ao pedido deles. Ele nunca forçava sua presença onde não era desejado. Capítulo 4. O homem gadareno como testemunha. Quando Jesus e seus discípulos se preparavam para partir, o homem que havia sido liberto correu em direção ao barco. Ele queria segui-lo, tornar-se um discípulo. Porém, Jesus tinha outro plano para ele. Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você, disse Jesus com um sorriso suave, mas cheio de autoridade. O homem olhou para Jesus, com os olhos marejados de gratidão, mas compreendeu a missão que lhe fora dada. E assim ele voltou. Não apenas para sua casa, mas para toda a região de Decápolis. Ele se tornou uma poderosa testemunha da misericórdia de Deus, contando a todos sobre como havia sido salvo das garras das trevas por aquele que tinha poder sobre os demônios. Capítulo 5. O impacto da libertação. Com o passar dos dias, a história do homem gadareno se espalhou por toda a região. Onde quer que ele fosse, as pessoas se aproximavam para ouvir seu relato. Muitos que antes o temiam, agora se aproximavam, admirados pela mudança radical em sua vida. O homem que outrora vivia entre os mortos agora proclamava a vida que havia encontrado em Cristo. Por onde ele passava, sua história tocava corações, e muitos começaram a crer em Jesus. As sementes da fé que Jesus plantou naquele dia, em terra pagã, começaram a germinar. O testemunho do homem gadareno se tornou uma luz para aqueles que viviam em trevas, uma prova viva de que não importa o quão profundo alguém esteja nas garras do mal, há libertação no poder de Deus. Ai, se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Acompanhe mais histórias impactantes e aprenda mais sobre o poder transformador da fé em nosso canal. Não perca nossos próximos vídeos. Inscreva-se e ative as notificações. Final. O poder da luz sobre as trevas. A história do homem gadareno nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz de Deus pode brilhar e trazer libertação. Jesus não apenas confrontou a escuridão, mas mostrou seu poder sobre ela. Ele nos lembra que não há força, por mais poderosa que seja, que possa resistir à autoridade de Deus. E assim, a mensagem da libertação do homem gadareno ecoa até hoje. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Sua graça é capaz de alcançar até os lugares mais distantes, libertar as almas mais oprimidas e restaurar o que estava perdido. Obrigado por acompanhar essa jornada até o fim. Se você foi tocado por essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. E claro, obrigado por se inscrever no nosso canal. Até a próxima.